Olá, está começando o Câmara Cast, o podcast do Câmara Mirim e do Parlamento Jovem de Tarumã. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Câmara Cast, Conectando Ideias, Construindo o Futuro. Os bate-papos dessa série nasceram das propostas apresentadas nas sessões dos projetos Câmara Mirim e Parlamento Jovem e mostraram como a juventude pensa, participa e ajuda a construir o futuro da cidade. Já falamos sobre diversos temas essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade, e cada conversa foi uma oportunidade de enxergar Tarumã pelos olhos dos jovens que sonham e fazem a diferença. Sem mais delongas, eu sou Emanuela Bernegossi e vamos para mais um Câmara Cast Conectando Ideias, Construindo o Futuro. Vem com a gente! Oi, eu sou Rafael Antônio da Silveira, tenho 9 anos, estudo na Escola Gilberto Leite e faço parte do programa Câmara Mirim. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Oi, sou Matheus Coelho Ferreira, tenho 10 anos, estudo na José Osório de Oliveira e faço parte do programa Câmara Mirim. Eu estou muito feliz por estar aqui. Olá, eu sou Lourenço Yuri Machado Mariano, tenho 12 anos, estudo na Escola Dona Cota e faço parte do programa Parlamento Jovem. É um prazer estar aqui com vocês. O assunto de hoje é vereança e para explicar melhor esse tema, contamos com a participação da presidente da Câmara de Vereadores de Tarumã, senhora Solange Caron. Seja bem-vinda, presidente, e obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Rafael, Lorenzo, Matheus, sou Solange Caron. Há 9 anos estou como vereadora e atualmente estando também presidente da Câmara Municipal e hoje com muita alegria acompanhando aqui, mais esse podcast do programa Câmara Mirim e Parlamento Jovem. Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Tudo bem, presidente? Como a Câmara participa das decisões que afetam os moradores de Tarumã e o que é um projeto de lei? Olá, Lourenço, tudo bem? Mais uma vez agradecer a sua participação, já pelo segundo ano, vereador, participando do programa. A Câmara ela tem um papel fundamental em toda decisão que vai, de alguma forma, estar de encontro aos interesses da comunidade. Atualmente, a legislação diz que o vereador ele é um agente fiscalizador, além de ser ele que aprova as leis, quanto também elabora leis. E um papel fundamental seria, de fato, a fiscalização, acompanhar todos os trabalhos, que o executivo propõe para a comunidade, avaliando, a sua necessidade, dentro da legislação, se ele está pertinente, se ele está correto ou não. E o projeto de lei, ele é a ideia, do executivo em implantar algo que o município necessite e para que seja efetivado, e para que torne-se realmente em caráter efetivo essa ideia, ela precisa ser elaborado um projeto de lei, mandado para a Câmara, aí passa pelas tramitações, entra dentro das comissões, é avaliado toda a legalidade desse projeto, se ele é pertinente dentro do possível, dentro do que a lei permite. Após essas avaliações, passa em plenário, é votado. Uma vez votado e aprovado, ele passa então à sua execução, que aí é a efetividade desse projeto que vai garantir a melhoria de tudo aquilo que o município e o cidadão precisa. Então, a Câmara ela é uma ferramenta extremamente importante e o projeto de lei é a base legal para que o executivo e também o legislativo possa oferecer políticas públicas legais à necessidade de cada cidadão e da comunidade tarumaense. Oi, senhora presidente. Por que é importante que a população acompanhe as reuniões da Câmara? Os tarumanenses costumam participar? Muito boa sua pergunta, Matheus. É de extrema importância que a comunidade pudesse participar das sessões, porque é ali, como eu falei na pergunta do Lourenço,
que as coisas acontecem. É ali que a gente discute os projetos, é ali que a gente vai aprovar ou não aprovar determinados projetos. E qual a importância maior da participação da população? Que ela possa entender a fundamentação legal dos projetos, das ideias apresentadas e por que o vereador aprovou ou não aprovou tal projeto. O que impede o vereador de aprovar aquele projeto? E se aprovado, por quê? Quais as razões, quais os benefícios que trarão? E mais do que isso, para a comunidade ter ciência e fazer a sua própria análise do que está sendo proposto ali. Porque só participando é que vai compreender, só participando é que vai ver de fato, né, o que está acontecendo. Mas infelizmente, a participação ainda é muito pequena e a comunidade ainda não se conscientizou do seu papel importante que é, assim como o vereador que fiscaliza o prefeito, a população fiscaliza também as atividades da Câmara e as atividades da Prefeitura. Por isso, é de extrema importância a participação. E a gente já aproveita nesse podcast com vocês, né, para a gente levar essa ideia, leva essa ideia para os amigos falarem para os pais, e a gente aqui já deixa formalizado e firmado, né, a necessidade da comunidade de estar participando, o tamanho e valor que ela tem e que talvez ainda ela não esteja valorizando. Olá, presidente. Como a experiência de 3 mandatos ajudou a melhorar o trabalho da Câmara? O que um presidente da Câmara faz no dia a dia? Muito boa pergunta também, Rafael. Quando você entra no primeiro mandato, você tem a vontade, né? Mas você não tem a experiência, talvez, de quem já teve a oportunidade de estar lá. Eu sempre gostei da política, sempre gostei de participar de tudo que o município oferta e oferece, mas como vereador, a responsabilidade ela aumenta e as oportunidades de ajudar a população e ver o que a população necessita também se torna ampla, né? Que você tem mais acesso. Com o passar dos anos, a experiência se torna fundamental para que você tenha um novo olhar para as coisas, um novo olhar para os projetos que o executivo, que no caso a prefeita ou o prefeito encaminha, você torna-se mais maduro para avaliar o que é realmente política pública e o que não é política, mas no termo aí que a gente vê, politicagem, que não é o que a população precisa, né? Então, os anos traz essa visão diferente, essa maturidade que a gente precisa na política pública. O presidente, ele tem um pouquinho mais de responsabilidade sobre tudo que acontece, porque além de ser vereador e eu estar atenta às necessidades da comunidade, eu preciso também cuidar dos interesses da Câmara. Pois agora, né, nesse momento, nós estamos numa reforma, uma reforma necessária, que desde que a Câmara foi instalada naquele mesmo endereço, nunca foi feita uma reforma. E com o tempo, né, as coisas vão passando por uma deterioração e é necessário você cuidar. Então, além de cuidar da parte de projetos, de lei, dos interesses também da comunidade, o presidente tem que estar atento a tudo que diz respeito às leis vigentes dentro da Câmara e também à Câmara como um todo. Então, a responsabilidade é muito maior, mas também é um ganho e uma experiência nova. Enquanto mulher, como você vê a participação feminina na gestão das cidades? Boa pergunta, Lourenço. É importantíssima a presença feminina dentro de todo e qualquer setor, né? Antigamente a gente não via essa representatividade como deveria e também não tinha a valorização do papel da mulher. E a mulher ela tem um olhar diferenciado, porque a mulher é mais sensível, né? A mulher traz consigo alguns sentimentos que para o homem ele é mais difícil. Então essa sensibilidade feminina traz um olhar, eu diria até mais, não desmerecendo os homens, mas mais humano nas ações e nas atitudes. Principalmente quando você trata dos anseios da própria mulher. Porque a mulher, ela entende, né, muito mais fácil, claro, o anseio da outra, a necessidade da outra, mas como mãe,
ela também consegue olhar o macro e entender a necessidade com mais sensibilidade de todo e qualquer setor. Então, eu diria que o olhar sensível da mulher, ele torna as coisas e os caminhos mais fáceis. Muito mais fácil de dialogar, mais fácil de chegar no acordo, né? E tornar as coisas realmente possíveis. Então, a mulher ela tem contribuído muito, o caminho da mulher tem sido expandido dia a dia, e eu acredito que tão logo a proporção vai ser na sua igualdade, tanto para o homem quanto para a mulher, o que teremos um ganho muito maior. Porque eu sempre digo para vocês aqui, eu vou reforçar: a mulher pode e a mulher deve estar aonde ela quiser estar. E a participação feminina nas frentes, né, principalmente na política, tem mostrado isso com muito mais clareza. Como é manter o equilíbrio entre as diferentes opiniões dentro do legislativo? Olha, Matheus, a sua pergunta ela é muito interessante e necessária também. Não é fácil, né? Não é fácil, porque em tudo, né, o relacionamento ele tem que ter um certo cuidado. Vamos pôr para você na escola. Tem situações entre os alunos que é difícil, né? Você vê de um jeito, você tem um comportamento, o outro coleguinha de sala tem um outro. E na política não é diferente. Então, trabalhar nas divergências das opiniões é necessário, mas nem todo mundo está preparado para aceitar as divergências de opinião. E de qualquer forma, quer colocar que a sua própria vontade seja a verdade absoluta. E nós não podemos ser assim. Então, dentro daquela pergunta que o Rafael falou, dos 9 anos que eu estou, ajuda muito nesse sentido. Hoje, eu olho mais, né, para o que é importante para a cidade e não para a opinião individual de cada um em si. Mas eu sei respeitar que eu tenho um posicionamento e que o outro vereador pode ter um outro posicionamento dentro do mesmo assunto que a gente vai estar tratando naquele momento. E tudo bem, porque eu vou continuar com a minha visão daquilo que eu acho correto, daquilo que eu acho que é bom, e o outro tem o direito de fazer a sua análise e ver como ele tem aquilo como sendo certo ou não. E aí é que vai para o processo de tramitação, de discussão, de parecer dentro de comissão e na finalização em plenário, que é as votações, para que as opiniões sejam de fato respeitadas. E respeitar é o princípio de tudo, porque para que as coisas caminhem, é de fato necessário respeito. Presidente Solange, poderia explicar o que são e o porquê as câmeras têm investido nos programas Câmera Mirim e Parlamento Jovem? Bom, Rafa, as câmaras têm investido porque a gente acredita muito no potencial da criança e do adolescente. E para que nós possamos, enquanto legislador e enquanto adultos na política, já mostrar, né, para os pequenos e para os jovens qual a importância, como acontece, por que acontece, e de uma forma plantar essa semente no coração de cada um. Porque nós hoje estamos e amanhã outros estarão, e vocês poderão estar também. E nós já temos exemplos disso. Já temos que nem o vereador Luiz, que hoje ele é meu vice-presidente, que ele foi um vereador mirim e um vereador do Parlamento Jovem. Então, essa semente que a gente plantou lá atrás, né, com outros vereadores, fizeram nascer nele a vontade de ser um representante e tão cedo já entender a importância da política dentro de cada cidade, dentro, né, de cada governo. Então, isso é uma semente, na verdade, que a gente planta, né, dentro do coração de cada um de vocês, sendo mirim ou jovens, para que vocês sejam o melhor futuro da política dentro do seu município, no caso aqui de Tarumã. Solange,
Você ajuda nas ideias do prefeito para inovar a cidade, fazer alguma coisa de bom na cidade? Você ajuda nas ideias? Uma pergunta boa, inteligente. Nessa gestão, todos os vereadores, eles têm sido frequentemente convidados, principalmente para as reuniões no gabinete com a Adriana, onde a gente discute projetos, né? Antes de ir para a Câmara, ela já apresenta as ideias para nós. E esse exercício ele tem sido fundamental e tem, de fato, abre os caminhos para um melhor relacionamento, né? Eu estou 9 anos na vereança e eu confesso que esse mandato ele é bem participativo, né? E o convite ele é feito de forma geral. Todos os eventos, todas as reuniões, todos os vereadores são participados. E nesses momentos nós temos acesso para dar as nossas opiniões, as nossas ideias e também as indicações que vocês fizeram, né, no exercício diário das sessões, né, do projeto, que as nossas ideias, elas também chegam na mão do prefeito e dos respectivos secretários através das indicações que cada vereador faz. Que a gente anda pelas ruas, a gente conversa com um munícipe, conversa com outro, as ideias surgem e aí nós temos também, através das indicações, esse caminho para estar ajudando a prefeita a fazer a melhor gestão. Assim como os secretários, né, que eu aproveito aqui e saúdo a todos eles, porque de fato eles atendem sim e ouvem as nossas ideias para fazer uma administração melhor para a comunidade de Tarumã. Então, Solange, eu também fiquei bem curioso pela a nova reforma da Câmara e se você pode falar alguma coisa sobre a reforma da Câmara, eu queria saber muito. Ah, Rafa, a Câmara, desde a sua instalação, já no primeiro mandato da primeira legislação, ela vem naquele formato, né? E a gente fala, eu sempre tenho essa ideia, que a Câmara é como se fosse a casa da gente, a gente precisa cuidar. E quando estraga algo e a gente não arruma naquele momento, vem outra coisa, e aí a reforma vai se tornando cada vez maior. Então, quando eu assumi a presidência, a gente percebeu algumas coisas que eram pontuais, necessárias, né, que fossem feitas, principalmente em questão de telhado, né, que nós tínhamos um problema muito grande de chover dentro do ambiente da Câmara, né, e o que não é legal, porque a Câmara ela é a casa do povo. Então, ela tem que estar bem para receber a comunidade. Então, hoje nós estamos reformando, fazendo uma reforma no teto, fazendo uma reforma na estrutura do plenário, onde as sessões acontecem, melhorando o ambiente de forma plausível, mas de forma legal e econômica, né? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade sobre o dinheiro público, mas nós temos que cuidar do bem público. E cuidar é mantê-lo de uma forma que seja viável, né? E segura, principalmente, para receber a comunidade tarumã. Então, logo a gente vai poder fazer a reinauguração daquele espaço onde vocês serão convidados, né, as famílias, para ver a reforma, o que foi que nós reformamos. Nós estamos fazendo todo o processo de fotos e imagens para a comunidade entender como estava e como vai ficar. Mas é muito prazeroso, viu, Rafa, poder nesse momento contribuir e melhorar a casa de lei, que é a casa do povo. posso fazer a última pergunta? Essa reforma termina esse ano ou só ano que vem? Está previsto para ser entregue antes do final do ano. Encerramos este encontro agradecendo a vereadora e presidente da Câmara, Solange Caron, pela participação e pelas explicações que ajudaram a compreender melhor como funciona o trabalho do Legislativo em nossa cidade. Foi um momento de aprendizado e diálogo e muito importante entre a gestão pública e a juventude de Tarumã. Agora, nesse momento, eu gostaria de, em nome, né, do Lourenço, do Matheus e do Rafa, o Rafael, agradecer, né, esse período que a gente teve a oportunidade de estar junto nesse programa lá na Câmara, na oportunidade, eu estando na presidência. Para mim foi uma alegria muito grande os encontros que nós tivemos, né, as oportunidades que tivemos,
né? Tivemos a experiência do plantio das árvores também, fizemos um momento de reunião nosso, né? Ouvir vocês e perceber que vocês já têm esse olhar do que Tarumã precisa, né? Que já tem consciência do que é o papel do vereador, sinal que o projeto tem uma finalidade e a finalidade dela está sendo alcançada. O objetivo foi alcançado, né? Então, eu parabenizo vocês pela atuação de vocês, pelo comprometimento, né? Pelo carinho e dizer que vamos fechar com chave de ouro, né? Que os dias teremos a sessão solene para finalizar e depois também teremos a viagem, né? Que é o encerramento desse ano e que o ano que vem vocês possam novamente se candidatar, quem sabe reeleitos como o Lourenço, que já está aqui com a gente pela segunda oportunidade, e continuar essa trajetória. E quem sabe eu tenha idade e vida para lá na frente ver vocês ocupando um lugar de fato lá na Câmara Municipal ou quem sabe até no Executivo. Obrigado imensamente pelo carinho de vocês, pelas famílias de vocês, de ter acreditado também e permitido que vocês fizessem parte desse projeto. Um beijo no coração, contem comigo sempre. Vocês têm em mim uma amiga e a gente estará junto aí sempre que possível. Muito obrigada, Rafael. Foi ótimo bater esse papo com você. Pode compartilhar uma mensagem especial com os colegas e os internautas que estão nos acompanhando. Então, é um prazer estar aqui com vocês esse ano, quem sabe ano que vem. E é um prazer muito grande para mim. Foi uma experiência muito legal, como a Solange falou, plantamos umas árvores, fizemos muitas coisas legais. E é um carinho muito grande de estar aqui com vocês esse ano. Lorenzo, foi muito bom conversar com você hoje. Fica na liberdade para deixar sua mensagem. Continue representando bem todos nós. Bom, eu queria agradecer a Solange, a Emanuela, a Cristina Toni também, tem me ajudado a falar também quando seriam as reuniões, onde seria, como vai ser. E meus amigos também lá da escola, que me ajudou a estar aqui. E é isso também. Muito obrigada, Matheus, por essa conversa tão especial. Fique à vontade para agradecer ou mandar um abraço para os seus colegas. Gostaria de agradecer meus amigos, meus professores e os vereadores. Chegamos ao final do nosso Câmara Cast, mas as atividades da Câmara de Tarumã continuam. Então não se esqueçam, acompanhe a gente nas redes sociais da Câmara, onde vocês podem assistir a todos os episódios dessa série, como também acompanhar todas as realizações do Legislativo e informações sobre a cidade de Tarumã de forma segura e transparente. Segue, curte, compartilha e, claro, manda suas sugestões de temas que você gostaria de ouvir. Valeu, pessoal. Até mais. Esse foi o Câmara Cast, o Conectando Ideias, Construindo o Futuro. Uma realização da Câmara Municipal de Tarumã. Nos vemos no próximo episódio com mais uma conversa sobre o futuro da nossa cidade. Até lá!